Bom, pensando nisso, Adriana, vamos lá então. Eu gostaria que você se apresentasse, que as pessoas soubessem quem é você, né? Fale um pouquinho de você, do seu trabalho, da sua pessoa, você como professora, e Sim, fica à vontade aí. Agora, tá a palavra, ótimo. a bola está com Bom, você. eu estou aqui no modo híbrido, né? O modo híbrido é uma blusinha e meias. A gente em casa tá assim, né? Mais à vontade um pouco, mas eu sou professora, né, da UFES. Eu vim de São Paulo, então o meu sotaque é um sotaque diferente desse capixaba. Então eu dou uma arrastada nesse R Aham. e, e eu trabalhei minha vida inteira com câncer, tá? Mas Câncer? quando eu mudei câncer hereditário, câncer, minha tese de doutorado, aliás, aconteceu muito antes de eu me mudar para o Espírito Santo, mas Hum. foi aqui em Vitória e arredores que eu estudei um tipo de câncer familiar aqui, né? É um carcinoma medular de tireoide. E aí, daí começou, assim, trabalhei no Genoma Câncer também, né? Em São Paulo, num laboratório lá, na Unifesp. Então, minha história sempre foi relacionada com câncer. Mas quando eu mudei para Alegre, aqui praticamente não tem hospital, né? E eu vim de uma história de hospital. Eu trabalhei no Hospital Heliópolis, lá em São Paulo, na Unifesp, né? Onde tem o Hospital São Paulo lá, na Universidade Federal, dentro da endocrinologia, né? Então, foi uma história de hospital. Aí eu falei, bom, eu vou trabalhar com SUS, né? Vou trabalhar com postinho de saúde, com saúde da família, e fui andando nesse caminho. Em paralelo, também continuei trabalhando com câncer. Mas eu Hum. comecei a trabalhar com estresse, porque eu trabalho com as marcas químicas deixadas pelo estresse. Epigenética, nome diferente, né? E com isso eu Diferente. trabalho. Epigenética. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho, trabalhei com dependência química, ainda trabalho, e desenvolvi algumas técnicas para fazer redução de estresse, que dá para fazer, inclusive, em empresa, né? Que talvez seja o alvo desse momento nosso aqui. O que a gente Verdade. pode fazer para reduzir estresse, né? Porque estresse hoje, a maior pandemia não é coronavírus. A maior pandemia que tem é de estresse. E a gente já estava doente antes do coronavírus. E agora, talvez, alguns adoeceram mais, outros estão pensando mais no assunto, porque estavam no modo avião, né? No modo automático, no piloto automático, e agora, de repente, estão sendo convidados a pensar um pouquinho mais no assunto. É isso. Eu tenho uma notícia boa aí para os nossos participantes. Ao final da live, eu vou presentear todos, não é sorteio, são todos. Todos os participantes da live vão ganhar um teste de análise comportamental, seguindo a metodologia DISC. Um teste desse é R$ 250, que ajuda a pessoa no autoconhecimento, e nesse autoconhecimento a pessoa consegue criar estratégias para a redução do estresse. Porque você concorda comigo que o que reduz estresse em mim é diferente do que reduz estresse no outro? O trabalho é um pouco individualizado. Tem coisas que são comuns, mas tem coisas que devem ser um pouco individualizadas por aí. Ah, com certeza, né? E, inclusive, a forma como nós percebemos o estresse, ela é muito diferente de uma pessoa para outra. Tem gente que é muito mais resiliente e que olha uma situação que é desfavorável e fala: olha que oportunidade que eu tenho de inovar, que oportunidade que eu tenho de alçar aquele voo que eu sempre quis. E tem um outro que se encolhe todo e que passa seriamente, está no momento de sofrimento e que aí não consegue sair daquele caminho difícil, né? Então, precisa, inclusive, de ajuda profissional.
né? O que, aliás, eu super recomendo, né? É sempre bom a gente estar lidando com profissionais. Então, Concordo é com você. importante. Em relação à saúde, e aí um consultor empresarial é um médico de empresa, tá? Então a gente cuida da saúde da empresa, cuida do desenvolvimento, do crescimento, né, da empresa. Em relação à saúde, é muito complicado quando a gente entrega isso na mão de um curioso, na mão de uma pessoa que não seja um profissional, que não esteja habilitado, que não tenha se aprofundado nos estudos, né? Então isso aí é um risco muito grande que a gente corre, né? E a gente tem que cuidar disso. E do ponto de vista humano, né, se dá da mesma forma. E no caso de empresa, né, a empresa é feita de pessoas, né? Ela é feita de pessoas. Então é interessante que a saúde mental dessas pessoas seja favorável, porque você vai ter profissionais mais criativos, mais inovadores e mais felizes. Então, a base de tudo, eu penso que está na gente encontrar um espaço de felicidade mesmo. Encontrar dentro da gente um espaço de felicidade. Se a gente não está assim, é porque alguma coisa está errada. Geralmente, essa coisa errada não tá fora da gente, está dentro, né? Então a gente fala assim, mas eu estou passando uma situação difícil. Mas normalmente não é bem a situação difícil, é a dificuldade interna de lidar com a situação, né? E quanto mais a gente olhar para dentro e ter as ferramentas para modificar essa coisa, mais a gente está no controle, né, interno, vamos assim dizer, né? É Fazendo um muito, paralelo aí com a empresa, eu gostei da história da empresa, porque eu nunca tive essa história. Eu trabalhei com saúde, né? Minha vida toda. E aí é, você fala de saúde da empresa, tá imaginando assim o fígado da é, empresa, é por coração. aí. A empresa é uma pessoa jurídica, entendeu? Empresa é uma pessoa jurídica. Bom, só para você entender a situação atual das empresas, e as pessoas que estão nos assistindo também. Quando eu comecei a trabalhar como consultora um tempo atrás, os empresários me procuravam falando assim, eu quero vender mais. Passado alguns anos, mudou, eu quero organizar meu financeiro. Passado alguns anos, mudou, eu quero fazer marketing. Depois, eu quero fazer marketing digital. Aí ele começou a perceber que os clientes vinham, batiam na empresa, compravam uma, duas vezes e não compravam mais. Aí eu quero fazer gestão de clientes. Ok. Agora, recentemente, até eu trouxe a Adriana, sua xará, para trabalhar comigo, como psicólogo organizacional. Todos os empresários, assim, a maioria, 95%, a principal necessidade deles é trabalhar em equipe, comprometer, desenvolver a equipe deles. Então, eles precisam de uma equipe saudável. Entendeu? Então, uma equipe tem que estar saudável, comprometida, para que trabalhe bem. Porque se a pessoa não está saudável, ela não consegue achar o eixo dela para produzir bem. Ela produz, mas fica subaproveitada. Então, também dentro das empresas, Adriana, hoje, eu acho que a principal necessidade é essa saúde das equipes, a saúde da empresa, porque é a equipe que faz a empresa funcionar, entendeu? Então, essas técnicas, esse trabalho que você faz, nesse momento, ou logo que passar a pandemia, dentro das empresas vai ser uma prioridade. Entendeu? Eu acredito que sim, eu acredito que, bom, já era uma prioridade antes, né? É que as pessoas estão mais voltadas a essa questão agora, né? Então, é só para te falar como é que a coisa é, né? Do ponto de vista humano mesmo. A pessoa que tem estresse, né? E que está naquele estado, vamos falar assim, mais negativo, ela vai construindo para ela, todos os dias, ela vai construindo um caminho no cérebro. Ela constrói um caminho cerebral. Como que ela faz isso? Reforçando a todo momento que algo não vai bem. Então, ela manda mensagens para o cérebro que algo não vai bem. E o cérebro, por sua vez, se prepara
porque logo, logo vai chegar uma catástrofe. Bem, é isso. Então, como é que ela manda essa mensagem? Como é que ela faz isso? Então, ela pode fazer desde cedo, quando ela acorda de manhã e dá uma simples mensagem assim, ai, que preguiça, queria ficar na cama. Pronto, o cérebro já obedece. Ele já obedece. Fala, poxa, essa pessoa está cansada, ela precisa ficar na cama. E aí ele deprime. Bom, aí você tem que levantar, obviamente, né? O despertador tocou e você tem que levantar, mas agora você já deprimiu, então já fica mais difícil levantar. Bom, aí a gente vai no espelho, né? Vou escovar o dente e tal. E aí você olha para você e já dá a segunda mensagem negativa do dia. Nossa, estou acabada. Como eu envelheci, né? Você já olha e já faz aquela mensagem. O que o cérebro responde? Ela não está bem, ela não está bem, definitivamente. Deprime de novo. Então, vão sendo produzidas substâncias que colocam você numa situação bem desfavorável. E a pessoa não faz isso um dia. Pensa na nossa rotina, quantas mensagens negativas a gente dá. Quando a gente olha uma notícia ruim, e a gente está toda hora conectado agora, né? Tem essa ainda. Então você fica ouvindo aquelas mensagens, teu cérebro vai se preparando porque vai chegar uma catástrofe. E aí você fica com a bala na agulha. O que é esse negócio de fica com a bala na agulha? Você fica preparado o tempo todo, porque vai chegar algo que vai acabar com você. Entendi. Então, olha só, imagina a pessoa durante 20 anos construindo essas coisas. Isso vai gerando nela um medo. E a pessoa vai passar a conviver com uma insegurança e um medo. Esse medo é real? Geralmente não. Geralmente esse medo é um medo de algo que é bem abstrato e que nem existe às vezes. Mas a pessoa está nisso. E de onde que veio ele? É o medo do jornal que eu assisti, é a sensação que eu senti quando eu vi uma determinada notícia de que vai acontecer isso, que aquilo, que eu tenho que estar preparado. Então é assim, a gente construiu. Aí a gente tem, no final da linha, um estado que é uma depressão, que é um estado muito negativo, que é um olhar ruim para si mesmo, que é um olhar ruim para o outro. E aí eu quero arrumar. Aí o que eu faço? Faço uma coisa que é bem ruim. Eu acabo deixando o... Deixa eu só tirar o som aqui. Eu acabo sendo rigoroso com tudo, porque eu tenho que ter controle de tudo. E aí lascou, né? Quem controla tudo? Fala para mim. Na empresa, como é que funciona isso? Dá para controlar tudo? Todas as coisas? Não. Ó, cafezinho do Caparaó aqui, ó, fazer... Pois é, assim que passar isso, Adriana, a gente tem que fazer um novo encontro aí na sua casa, tá? Ou sobre constelação, ou sobre outro tema qualquer. Mas é uma deficiência minha. Deixa eu falar um pouquinho agora, assim, rápido. Eu passei por isso, Adriana, há uns anos atrás. Eu fui programador de computador, analista de sistema e administrador de banco de dados. Eu passei 25 anos da minha vida, Adriana, trabalhando numa baia. Sabe o que é baia de cavalo? Então, eu trabalhei 25 anos numa baia. Chegou nos últimos 5 anos, eu sofria muito. Eu passava por isso tudo que você está falando. Eu acordava de manhã cedo com um sentimento negativo. E esse sentimento negativo, ele grudava em mim tipo um carrapato e passava o dia inteiro me corroendo, chupando meu sangue. Então esse sentimento, literalmente, ele chupava meu sangue. E aí eu sofri 5 anos de sofrimento, até ter a coragem de sair desse emprego, que era um emprego público, eu era concursado, na época eu ganhava 10 salários mínimos, mais ticket, mais plano de saúde, ou seja, eu gostava muito da parte de desenvolvimento de sistema. E aí, uma hora eu virei a mesa, né? E sofri muito, antes e depois da virada de mesa.
E realmente isso desgasta e detona a gente. E uma coisa interessante, a gente sempre somatiza alguma coisa. Não, tá tranquilo, tá certo. Tá. Então a gente sempre somatiza aqui. Isso. Então, é comum a pessoa somatizar, depois que ela passa um período com esses sentimentos, né? Né? O que acontece é que a gente tem uma ideia muito abstrata do que é isso. E isso se dá no plano físico, mental e energético. Então, é uma construção. Uma estrada que eu passo todos os dias, ela fica limpinha. Um lugar que eu passo com o carro todo dia, ela fica limpinho. Pensa assim, uma estrada de roça, que você não anda nela. Cresce o mato. E você olha e você fala, nossa, onde está essa estrada? Ela nem existe mais, porque o mato tomou conta. Então, toda a estrada no cérebro que você usa todo dia, ela fica larga. E toda a estrada que você usa pouco, ela fica fininha. Então, a gente está falando de neuroplasticidade. Mas eu quero dar uma boa notícia. A notícia é que nós podemos construir essa estrada positiva para poder estar no controle daquilo que a gente quer. É uma coisa mecânica. Olha, eu posso, por exemplo, ao invés de dar aquela mensagem de manhã, que eu falei que todo mundo dá, falar, ai, queria ficar na cama. Eu abro o olho e faço um sorriso assim, ó. Olha só. Esse sorriso que faz essa voltinha no olho aqui, ó. Esse sorriso, tenta fazer aí, amigo, ó. É o sorriso do Xene. É o sorriso que movimenta essa região. O cérebro, ele sabe que esse sorriso é quando eu estou sentindo alegria, prazer. Então, o que que ele faz? Ele lá no núcleo accumbens, lá no cérebro, ele libera dopamina, libera a substância de prazer. Só de eu ficar 20 segundos, eu já mudei o meu dia. Olha só, 20 segundos, gente. É nada. Né? Eu, como já estou viciada nisso, acho que eu fico assim o tempo todo. Já nem consigo mais parar de rir. Tenta ficar 20 segundos, você vai ver que você não consegue parar de rir. Você já despertou algo diferente. Então, é a gente que está no comando. Aí, vou para o banheiro, vou escovar o dente. Aí, o que que eu faço? Vou ficar em pé aqui um pouquinho. Vou lá no espelho e, ó, mão na cintura. Levanta o queixo, deixa eu mais para trás, ó. Levanta um pouco o queixo. Quem faz essa posição? Fala para mim, é quem está mandando. Pessoa que quem manda. Tá no controle, né? Quem está no controle. Gente, é sério isso. Se eu fizer isso 6 vezes por dia, Quantas? ou 8 vezes, 6 a 8 vezes por dia, durante 30 segundos, posso colocar o despertador no meu celular. E aí meu celular vai me avisar que eu tenho que sorrir 30 segundos e eu posso continuar fazendo a minha coisa sem alguém achar que eu tô ficando louco, né? E colocar a mão na cintura. Ah, estou num lugar público, não posso colocar a mão na cintura. Coloca uma, ó. Faz assim, ó, uma só. Tá vendo aqui? Coloco a outra, tiro uma, coloco a outra. Fico bem assim, ninguém nem vai imaginar. Se eu estiver sentado, aí depois eu vou contar, vou dar uma dica. Peraí, me deixa esquecer. Estou aqui sentada. Estou sentada na cadeira, eu faço essa posição aqui, ó. Essa posição avisa para o meu cérebro que está tudo bem e eu estou no controle. 30 segundos que eu ficar assim, ou com a mão na cintura, eu estou avisando meu cérebro que eu estou no controle. E você sabe, amigo, esse negócio tem um efeito para quem está te olhando.
Porque se você for dar uma palestra, falar em público, ou dar uma ordem, se você coloca uma mão na cintura, a pessoa que está te olhando, ela vai te dar mais atenção. Uma ou as duas mãos. Se você assumir uma postura mais altiva, você vai ter mais atenção. Olha, e eu vou te falar mais. Pensa no cachorro, né? Você já viu aquele cachorro minúsculo, aquele pincher? Já viu? Aqui em casa tem um pequenininho invocadinho. Então, são todos invocadinhos. Ele, na cabeça dele, ele é enorme. Então, ele tem uma postura que ele faz medo no grande, por causa da postura dele. Essa postura tem um efeito. Se você é líder, se você está no meio de um grupo e você assume a postura do líder, você é mais respeitado, porque isso tem um efeito visual. Então, aquele pequenininho, ele levanta o rabinho, por isso que é ruim cortar o rabo do cachorro, né? Porque o rabo é um sinal. E ele levanta a orelha e fica com o pescoço empinado. Enquanto que aquele que tem medo, como é que ele fica? Fala para mim. Vamos lá, o rabo dele é onde? Para baixo, a orelha para baixo, ele fica meio encolhido. Meio encolhido, isso. Está sempre com o pé atrás, ele não é o primeiro do... Aqui em casa tem 3 cachorrinhos. Então esse invocadinho é sempre o primeiro da fila. De rabinho levantado, de orelha levantada, peitinho estufado, latindo. Ele se posiciona. Entendeu? Ele se posiciona. Ele é o alfa. E ele é o caçula, o menorzinho. É o mais novinho. Entendeu? Isso. Então ele chegou chegando no ambiente. Quando ele chegou aqui em casa, ele chegou chegando. Ele não chegou com timidez, não chegou com medo, nada. Ele chegou e achou o espaço dele, né? E tem a postura positiva dele. E é uma coisa realmente que acontece até com os animais que a gente pode copiar, entre aspas, né? Sim, eu quero te perguntar uma coisa. Quantas vezes você fica com o braço assim cruzado, assim, ó, para baixo? Esse sinal aqui pro cérebro não é bom. Ele está dizendo assim, estou protegendo as partes molinhas do meu corpo. Bracinho cruzado. Então, não é bom. Você pode assumir uma postura, né, de não cruzar o braço e de ter o ombro aberto, ou seja, não tenho medo de nada, estou aqui. Isso funciona, estou vendo que a Sabina entrou, a doutora Sabina está aí, até para paciente. Diminui o cortisol e tira você do luta e fuga. Então, são 3 substâncias que diminuem. Cortisol, adrenalina e noradrenalina. Então, você diminui um pouco a atividade do eixo, HPA, né, hipotálamo pituitário adrenal, na produção de cortisol, e sistema nervoso simpático, na produção de adrenalina e noradrenalina. Porque se essas coisas estiverem todas desreguladas, eu vou ter, olha só, mudança no comportamento social, maior risco de descontrole de glicemia, pressão arterial, viscosidade sanguínea. Você tem maior risco de ter depressão, obesidade, câncer e uma série de outras coisas. Então, quer dizer que vale muito a pena a gente fazer um investimento na gente, para a gente ter um comportamento mais adequado. Aí eu falo assim, mas eu não consigo. Bom, tudo bem, a gente às vezes não consegue, porque a gente não está treinando. Gente, é a mesma coisa, aprende a educar o cérebro. Essa Cia do cérebro aí é uma amiga lá de Vila Velha, tá? A área de atuação dela também é essa aí. O nome dela é Carla, é uma grande amiga. Legal. Dá sequência aí. Então, olha só. Então, a gente, por exemplo, educa o cérebro para a gente aprender uma língua, a gente educa o cérebro para aprender português, matemática, física, química, a gente faz essa educação formal. Por que não a gente educar também os nossos sentimentos e emoções? Isso também merece um espaço de educação. E é muito importante, porque quando você, do ponto de vista emocional, você é uma pessoa educada, ou seja, você está no controle, você tem aquilo
você adquirir um espaço interno de educação, de neutralidade, de não reatividade, você desenvolve todas as outras coisas de maneira muito mais eficiente. Muito mais eficiente. Fala, amigo. Então, o impacto disso, a pessoa mais equilibrada, comenta sobre o impacto disso no trabalho em equipe, na convivência dela com outras pessoas numa equipe. Quando ela tem um problema, acontece um fato desagradável na empresa, entendeu? Ou tem um conflito ou com um cliente, um telefonema que a pessoa recebe, aquele telefonema pesado. Como é, a pessoa estando bem, assim, estando equilibrada, como é que é isso? Como é que isso impacta na pessoa lá dentro da empresa, no dia a dia dela? Olha, vou contar uma história para você. Essa história está no livro da Susan Andrews, que é uma pesquisadora. É A Ciência de Ser Feliz, eu acho que é o nome do livro, se não me engano. Tem o PDF dele, baratíssimo, vale a pena ler. E aí fizeram uma pesquisa para saber o que as pessoas queriam, o que as pessoas almejavam. E foram fazer lá nos Estados Unidos uma pesquisa. O que você mais quer que se você tivesse, você teria mais felicidade? E adivinha a resposta. Fala primeiro aí, vamos ver se adivinha. Desculpa, eu estava respondendo aqui. Faz a pergunta de novo. O que as pessoas mais querem para ter felicidade? O que as pessoas gostariam de ter? Dinheiro. E primeira campeã de audiência foi dinheiro. A segunda campeã de audiência foi beleza. E a terceira, poder. Olha o que as pessoas querem. Isso sim, fizeram uma pesquisa abrangente. E aí foram olhar as pessoas que tinham beleza, dinheiro e poder e viram que elas não tinham felicidade. O cortisol, que é o hormônio de estresse, estava lá nas alturas, né? A pessoa estava, né, se sentindo mal com ela mesma e não tinha felicidade. Então, eles foram na via contrária. Foram pegar pessoas que se sentiam felizes e ver o que elas tinham, né? O que elas tinham? Olha só. Elas tinham desafios. Deixa eu colocar um desafio para as pessoas. Colocar um desafio. Eu gostaria que todo mundo colocasse aí, então, as 3 principais coisas que nós precisamos para ser feliz. Mas coloque em vírgula. Alguém colocou paz, outra pessoa colocou amor. Então, Adriana, entra aí e coloca amor, vírgula, outra coisa. Eu queria ouvir nossos participantes, né? O que a gente precisa para ser feliz na opinião das pessoas que estão nos ouvindo? Vamos lá, Adriana, segue aí. Brasileiro é tudo diferente, né? O brasileiro, ele preza algumas coisas que são interessantes. E eu acho que nesse momento a gente vai estar refletindo mais. Mas, vamos lá. Então, ó, a primeira coisa que deu entre as pessoas que sentiam um estado de felicidade era as pessoas tinham e venciam desafios. Primeira coisa que deu, olha isso. A segunda, imagina, nós somos cheios de desafios e a gente não gosta de ter desafio, a gente quer estabilidade, segurança. E isso não traz felicidade, por incrível que pareça, e até nesse momento de pandemia, pode ser esse desafio da pandemia pode ser um momento gerador para a gente encontrar um espaço de incentivo e não de ficar para baixo, né? A segunda coisa, aprender coisas novas. Olha, aprender coisas novas traz felicidade. Toda vez que você fecha um conhecimento novo na tua mente, esse negócio te dá prazer, alegria, felicidade. E o terceiro, agora tem-se todos. Fazer bem ao outro, sair do ego, sair de si, olhar para o próximo. Isso traz uma tremenda felicidade. Quer ser feliz? Ajude o outro. Faça pelo outro. Saia do umbigo. Porque a gente fica muito olhando para a gente e fala, nossa, não me sinto bem, não estou legal, e fica naquela coisa, sabe, remoendo, chovendo no molhado. Uhum. E a gente tem que ir. Voluntariado, olha aí a Sabina falando. Voluntariado, gente, é maravilhoso. Quer ficar bem?
Faça voluntariado, dedique um tempo para fazer bem ao outro, fique associado de uma causa, vá defender uma bandeira que você acredita, seja mais amor, seja menos crítico. A gente é muito crítico. Quando nós somos críticos e tudo a gente só jogando pedra, essa pedra vai e volta. E acerta a gente assim, ó, toda hora. Toda vez que a gente joga uma pedra, essa pedra volta. Então, se a gente fica muito na crítica, a gente fica levando pedrada. Não é legal isso. Fala, amigo. Então, vamos lá. Em fevereiro do ano passado, eu fiz uma formação de analista comportamental. E aí, a gente, de acordo com os psicólogos, que eu esqueci o nome dele lá agora, que desenvolveu esse estudo, que é um estudo científico comprovado por diversas universidades, tá? Então, tem diversas universidades no mundo que fizeram estudos em cima disso e comprovaram que realmente essa análise ela é confiável, vamos dizer assim. Então, a gente tem 4 perfis. Maslow. Como? Maslow. Não é Maslow. Não. Aí tem 4 perfis. E aí tem um perfil chamado analítico. O perfil analítico é a pessoa muito crítica, muito rigorosa. É a pessoa que gosta de controle. Certo? Então, tem um dominante. Aqui, ó. Aqui, ó. Que tem um dominante. É isso daí. Marston. É isso daí. Isso. Alguém respondeu aí o nome. William Marston. Obrigado aí por quem me ajudou. Então, o que acontece? O Flaviano, meu amigo de ontem. Então, o que acontece? A pessoa que é muito analítica, ela é muito chegada a controle. Né? Padrões, ela é rigorosa, detalhes. E tem um outro padrão chamado dominante, que é o cara que é focado em resultado. Ele atropela tudo, atropela todo mundo, não respeita muitas regras, ele é prático, objetivo, direto, né? Esses 2 padrões são ligados ao racional. E tem outros 2 padrões aí, 2 estilos comportamentais, que são mais ligados ao emocional, que é o influente e o estável. Então, assim, quando eu me conheci através desse teste, eu entendi a minha forma de processar. Eu sou dominante analítico, eu sou extremamente racional. Então, eu tenho uma dificuldade enorme com a inteligência emocional, ou comportamental, ou social, como queiram chamar. É uma dificuldade minha e eu preciso trabalhar isso muito, eu preciso malhar muito isso, exercitar isso muito, para que eu tenha menos controle, vamos dizer assim. Né? Vou dar uma dica, então. Eu sofro muito com isso, é uma dificuldade muito grande para mim. Mas, por outro lado, tem a parte positiva de ser analítico, dominante analítico. Então, não existe perfil ruim. A gente tem que entender o perfil da gente, aonde a gente se encaixa. Por exemplo, meu perfil é excelente para consultoria empresarial. É uma coisa que eu desenvolvo muito bem. Dominante analítico para ser consultor empresarial facilita muito a minha vida. Entretanto, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas no ambiente das empresas. Eu tenho muita dificuldade. Por isso que eu estou levando aí, final de 2018 para cá, eu estou carregando a Adriana comigo, que ela é psicóloga organizacional, para lidar mais essa parte de equipe. Então, realmente, cada um de nós tem as suas dificuldades. Cada um tem seus perfis, seus desafios, suas dificuldades. Desculpa aí, vamos lá. Não, você me fez uma pergunta e eu não te respondi, né? Como que a gente faz para lidar com uma dificuldade quando a gente entra em contato com um problema, né? Como é que a gente faz de maneira prática, né? E você falou também do perfil. Então, no caso do teu perfil, eu posso dar uma dica. Por favor, por favor. Desenvolver e exercitar a gratidão. Olha só, fazer exercício de gratidão. Por quê? Porque a gente tem perfil crítico. E olha, observa e passa e só vê os defeitos. Por quê? Quando eu estou, por exemplo, passando lá na minha casa, por exemplo, né, eu olho a parede. Eu não vejo a parede, eu vejo a trinca da parede. Eu vejo a mancha da parede.
Eu olho o sofá, não vejo sofá. Eu olho a mancha daquele dia que caiu um negócio lá que eu tentei limpar e não limpou. Eu sou Então, assim. mas tem muita gente que é assim. Então, quando a gente é assim, tão crítico, a gente começa a ir só para aquela via do cérebro que eu já expliquei, da via do negativo, né? E se a gente continuar só alimentando essa estrada, a gente vai ter uma tendência de desenvolver mais para frente, porque a gente não tem controle de tudo. Então, eu só estou vendo ruim, 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 vou ficar deprimido. Vai acontecer um negócio que eu vou dar uma baixa. Então, o que eu tenho que fazer? Agradecer mais. Então, tem várias técnicas para você aumentar o espaço de gratidão dentro do coração, né? Na vida. Mas se você Uhum. não consegue, tem um exercício mesmo. Assim como eu falei, da Ah, mão na cintura, da mão aqui, ou do sorriso, a gratidão. Se você fizer esse movimento, olha só, respira, fecha os olhos, olha um pouquinho para cima e levanta os braços. Se você fizer isso aqui 30 segundos, 20 segundos, você já, além de dopamina, você vai liberar ocitocina. Ocitocina é a substância do amor. Não estou sentindo nenhuma gratidão, estou fazendo por obrigação, não tem importância. Você já está exercitando. Olha só, isso aqui é a e postura a do postura da gente louvor. muda, né? A gente tem que ficar mais ereto para fazer isso. Né? Isso, olha A só. gente fica, eu estava curvado e para fazer isso eu tive que ficar com a postura ereta. Isso também muda, né? Muda, olha aqui, você já mudou e você assume o controle. Se você ficar uns 30 segundos, você vai perceber que tem até um negocinho na mão, assim, ó, que dá um formigadinho na mão. Eu, assim, que sou muito sensível, eu percebo, assim, que algo está acontecendo comigo, eu sinto uma coisa no coração e um bem-estar em seguida dessa história. É a postura do louvor. A gente nunca aprendeu a fazer isso, mas na igreja a gente faz. Quando a gente está numa oração, quando a gente quer agradecer um negócio, obrigada, obrigada, obrigada. E a gente faz isso daqui. Isso é verdade. Imediatamente tem um efeito, tá? Tem um efeito. Então, e respondendo a outra questão. Então, no teu caso, por exemplo, que você fala que é muito técnico, muito racional, faz essas posturas e tenta fazer, por exemplo, o caderno da gratidão, por exemplo, é maravilhoso, tem um efeito incrível. Num outro dia a gente explica como é que faz. Mas, Caderno da gratidão. voltando para a questão da empresa, tá? A gente tem que desenvolver um espaço interno de não reatividade. Porque se a gente é reativo a tudo, a gente vai ter problema. As coisas não podem estar afetando tanto a nossa vida. A gente tem que estar mais no controle das nossas emoções. Então, não pode, por exemplo, um negócio desse me ruim, uma Dá uma travadinha dela. Ela deu uma travadinha. comunicação. Por exemplo, se toda vez que eu pensar no meu problema, aquilo me angustia, me dá aquele quente aqui, eu posso fazer auto-hipnose para Ah, não é? ter aquele pensamento. Posso. Vamos fazer junto? Ó, Vamos, mão né? direita, mão direita aqui do lado. Vou cancelar. Pensamento ruim veio, cancela, cancela, cancela. Você vai cancelar. Por quê? Quando você fala, junto com o movimento, o teu cérebro, o teu consciente vai ficar prestando atenção no movimento e você vai entrar, aquela palavra vai entrar no teu inconsciente. Então, eu cancelo 3 vezes. E aí, falo, cancelo, 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 né? Eu dei uma ordem. E essa ordem entrou no meu inconsciente. Em seguida, ó, posso dar umas pancadinhas aqui e falar assim, ó, respiro
eu posso, eu quero, eu consigo. Estou dando uma ordem. E essa ordem vai chegar no meu inconsciente, porque eu estou dando as pancadinhas. Eu posso, eu quero, eu consigo. Então, eu estou falando para mim que eu posso cancelar aquela coisa que me fez mal. Estou dando uma ordem. E eu fazendo isso com frequência, aquele pensamento que me incomoda vai cada vez diminuindo mais. Então, eu tenho que assumir o controle da minha vida e saber que a minha felicidade não está nas coisas, não está nas situações, está no meu interno. É aqui dentro. Deixa eu só fazer um convite aqui, publicamente. Nós temos aí a Companhia do Cérebro, que é a Carla, uma grande amiga. Só que ela não está muito bem hoje e está marcada a nossa live aí para as 11 horas. Então eu queria aí reforçar o convite para a Carla para o bate-papo, um bate-papo informal às 11 horas. E gostaria de convidar todo mundo que está na live para acessar a live que vai ser com a Carla, porque é exatamente nessa linha. Compensa você assistir, ela está assistindo a sua live, compensa você assistir a live dela, tá vendo? E é exatamente essa linha de raciocínio, vai ser uma continuidade dessa conversa. Né? A Carla está dando bom dia aí para a galera. Então, daqui a pouquinho eu vou estar batendo um papinho com a Carla, dando sequência à nossa conversa, tá bom? Continue aí, Adriana. Manda ver. Então, aí a gente vai ganhando esse espaço interno, né? Porque a gente tem que estar mais ou menos alinhado com a nossa também, o nosso propósito de vida, a nossa verdade, que a gente tem muito daquele negócio de estar alinhado com o outro, querendo agradar o outro, querendo falar a linguagem que é a linguagem do outro. Então a gente não está na gente. Então é interessante que a gente esteja alinhado com o nosso propósito, com a nossa verdade, tá? Não descolar da nossa verdade e tá fora da gente. A gente tem que estar alinhado com a gente. E a gente também tem que estar alinhado com o propósito mais universal. Porque se a gente só está com a gente está muito no ego, muito no eu. E isso nos deixa um pouco mais vulneráveis às situações. Então, é interessante, a gente está alinhado com o nosso eu, com a nossa verdade, com o nosso propósito, e também está alinhado com o propósito universal. Então, nesse momento, que é um momento assim, de fragilidade mundial, que a gente está vendo coronavírus, do que essa loucura toda acontecendo, é uma hora ótima para a gente fazer isso que nós estamos fazendo aqui. A gente está somando para colaborar, para multiplicar conhecimentos, para fazer o bem. Então, isso tudo é fundamental para que a gente também seja feliz. Então, está alinhado com a gente e está alinhado com esse propósito mais universal. E é tudo atitude simples, né? Sim. Tudo coisa simples. A felicidade, gente, não está no complexo, não está no negócio muito maluco, não. Está na simplicidade. Está em você olhar para dentro, em você fazer silêncio interno, ter espaço interno de não reatividade, ganhar um espaço antes de responder imediatamente, observar mais, olhar mais, sentir mais. Respira. Respira. A gente perdeu o básico do básico, que é respirar, que é ter esse espaço. Poxa, vamos voltar um pouquinho para esse cerne, olhar mais para dentro, para a gente ter mais espaço interno, para poder também olhar o outro, olhar as situações e também parar desse julgamento excessivo que nós temos. Tudo a gente quer julgar, tudo a gente quer avaliar. É isso ou é aquilo, é direita ou é esquerda. O cara é isso, olha aquilo, para mim não serve. Que isso? Olha, observa, o outro é diferente de você. Simplesmente ele é diferente. Né? Adriano, daqui a pouco o Instagram derruba a gente, tá?
Sim. Eu gostaria que você fizesse aí um resumo, uma conclusão, que você achar conveniente aí sobre o que nós conversamos hoje. Bom, eu acho que resumindo, eu acho que é importante dizer que nós podemos mudar a nossa vida. Nós podemos assumir o controle da nossa existência com leveza, não é esse controle fechado, não. Com leveza. E isso só é possível com autoconhecimento. A gente se conhecer, ter um espaço interno de autoconhecimento, de alinhamento com a nossa verdade, com a verdade universal, e a gente tem a chave na mão. E essa chave é que vai dar esse espaço mesmo. A gente assumir o controle de que a nossa vida não está nas coisas. A gente está muito ligado nessa coisa de segurança, que eu tenho que ter segurança. Gente, assume que a vida é um voo. Vamos viver esse voo, abrir as asas, viver esse voo gostoso e se lançar nessa coisa boa. E não ficar nesse negócio de querer controlar tudo, né? Então, assume esse voo e a gente vai ser mais feliz com isso, com certeza absoluta, tá? Então, eu quero deixar, né, o meu contato, tá? Eu não respondo e-mail de jeito nenhum, é difícil para mim, mas meu celular, quem quiser anotar, vocês podem. Se alguém quiser passar aí uma mensagem, eu respondo tudo, viu, gente? Eu quero somar, quero aprender, quero viver, é isso, tá bom? Quero agradecer muito por estar aqui, viu, gente? Obrigada do convite hoje. Ok. Adriana, obrigado pela sua presença conosco. Seu telefone, acabei de botar aí nos comentários, tá? Obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo conhecimento, pelas dicas, pelas orientações. Você foi muito objetiva, muito simples, é tudo muito simples, né? Então, para mim, pessoalmente, para mim, vai servir muito, principalmente a dica da gratidão, né? E é uma coisa que eu vou... Serviço voluntário eu já faço, eu já tenho uma ação voluntária interessante, mas a parte da gratidão é uma coisa que eu posso fazer, é simples, e eu acho que vai me ajudar muito no meu caso. Tá? Então, eu aproveitei de tudo, eu aproveitei uma palavrinha, gratidão. Eu acho que já vai ser muito útil para mim. Então, já põe a mão aqui assim, ó, e vão fazer aqui as posições, as posturas, né? E a gente vai melhorando, vai dando bem-estar na gente. Felicidade aí, então. Ok. Eu preciso encerrar a live, tá? Muito obrigado por tudo. Eu gostaria do seu agradecimento final aí às pessoas que estão te acompanhando. Tem um monte de amigo seu aí, um monte de amigo seu aí na live. Dá um agradecimento. Está recebendo coraçõezinhos e mais coraçõezinhos. Agradeço, ó. Okay. Obrigada, gente. Gente, estou encerrando a live. Agora tem a Carla Afonso e a gente vai continuar com o assunto, que é a gestão da ansiedade, tá bom? Então, obrigado, Adriana. Estou encerrando e depois eu te mando o link da live. Eu vou baixar ela e te mando o link para você, tá bom? Tchau, Adriana. Um abraço. Abraço. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.